nosso culto, mas estamos aqui graças ao Senhor. Só quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, o capítulo de número 2. Enquanto os irmãos localizam, quero engrandecer o nosso Deus pela vida dos irmãos que nos visitam. O irmão Ismael, a sua esposa, a Priscila, que vieram ali do residencial, tiveram com a gente ontem na casa de bênção. Estou muito feliz com a visita de vocês. O seu Laírto, o irmão José, a Sara, o Daniel, a Evinha. Estou muito feliz com todos vocês que aqui estão. Esse lugar não é outro lugar senão na casa do Senhor. Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo 11. Quem foi encontrando, diga glória a Deus. Creio que Deus há de falar nesse lugar essa noite. Versículo de número 5 ao versículo 11 diz assim: haja, pois, entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que Ele mesmo, sendo Deus, não teve por usurpação, por ganância, por interesse, ser igual a Deus, ou coisa a se aferrar. Antes esvaziou-se de si mesmo, tomando-se a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achado em seu aspecto exterior como de homem, humilhou-se a si mesmo, e se fez obediente até a morte de cruz. E por isso Deus também o exaltou soberanamente, ou de maneira máxima, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre perante Ele todos os joelhos, dos quais estão nos céus, como também debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem pode dar glória a Deus e sentar em nome de Jesus? Quando nós estamos a folhear a carta de Paulo aos Filipenses, nós observamos o sofrimento do nosso apóstolo Paulo, vemos as suas aflições pelo Evangelho, vemos suas dores por combater o bom combate. Sabemos muito do apóstolo Paulo, de suas batalhas enfrentadas, de suas conquistas, de suas afrontas, de tudo aquilo que Paulo havia passado. Nós sabemos por algumas evidências encontradas na carta aos Filipenses. Paulo vai dizer, escrevendo aos Filipenses, que para ele o viver é Cristo, e ao mesmo tempo ele também diz que morrer por esse mesmo Cristo ele considera lucro. Paulo também vai dizer, escrevendo aos Filipenses, que ele muito se alegra com que a igreja de Filipos, por participar de suas aflições. Ele vai dizer que se alegra por saber que a igreja se preocupa para com a sua vida. No versículo de número 8 do capítulo 1, ele vai também dizer que Deus é sua própria testemunha de que ele tem saudade de estar com os irmãos da igreja. Ele tem saudade de estar com o povo da igreja. Ele diz: Deus é por testemunha de que eu sinto a saudade de estar com os amados irmãos. Quando nós olhamos o capítulo 3, nós iremos entender que ele está falando sobre sua caminhada, sobre sua meta,
sobre o seu percurso que agora está traçado. Ele vai dizer para a amada igreja, para encorajar a igreja próxima à Macedônia, a encorajar aos filipenses que eles não devem desanimar, porque a caminhada cristã é uma caminhada de santificação. Ninguém ainda é santo, ninguém ainda é perfeito, ninguém ainda alcançou a estatura de varão perfeito, é o que Paulo está dizendo. Mas ele também dá uma diretriz, uma orientação no capítulo 3, o versículo 12, 13, 14, 15, 16, dizendo: ó amados irmãos, eu mesmo também não considero que eu já tenha alcançado tal grande estágio de varão perfeito, mas eu tenho certeza de uma coisa: eu me esqueço das coisas que ficaram lá atrás, e eu começo a perseverar, avançar nas coisas que estão propostas perante aos meus olhos. Eu avanço para o alvo. Eu esqueço das coisas que para trás ficaram, e eu persevero para a frente, onde os meus olhos estão postos, aonde Deus me garantiu que me daria um prêmio pelo supremo vocação que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Ele vai dizer que tem uma garantia maior, ele vai dizer que tem um prêmio maior. No capítulo 4 também ele vai dizer que se alegra por ter paz na pessoa do Senhor Jesus. Ele vai dizer que tem paz, que tem gozo. A sua alegria é completa na pessoa do Senhor Jesus. E só quem pode ter alegria na pessoa do Senhor Jesus, ao mesmo tempo faltando tudo, mas não tendo nada, é quem já entendeu que é livre de verdade. É quem já entendeu que as algemas podem até estar nos pulsos. É quem já entendeu que as cadeias podem até estar acorrentando os tornozelos, mas ele já entendeu que ele é livre. Ele tem um espírito livre. E o mundo a qual aprisionava Paulo, Roma a qual aprisionava Paulo, poderia até aprisionar a carne, mas ele entendeu que tinha um espírito livre. E só quem já entendeu que é livre aqui essa noite, abra sua boquinha, dê um grito de glória a Deus, comece a enaltecer, a engrandecer, porque ele te tornou uma pessoa livre. Ele nos tornou filhos livres. Ele nos tornou uma igreja livre. Eu não sei qual é a situação que te aprisiona, mas o teu Cristo aqui essa noite te faz lembrar que Ele nos chamou para a devida liberdade, e Ele quer que nós viemos viver na plenitude da sua libertação. Essa noite o teu Deus manda te dizer: eu sou o Deus que te prometeu liberdade. Eu sou o Deus que te prometeu arrancar as cadeias, as algemas de tua vida. Ei, Deus quer fazer-nos aflorar a lembrar que Ele nos chamou para a devida liberdade. Se você veio aqui essa noite em busca de resposta de Deus, o teu Deus manda te dizer: eu sou o Deus que te liberta. Ele chega no capítulo 4 dizendo: eu aprendi que eu posso todas as coisas porque Ele me fortalece. Eu aprendi em meio ao sofrimento que eu tanto sei viver em escassez como em abundância. Em tudo e por tudo eu aprendi o segredo, eu aprendi o mistério, eu aprendi a suportar, a saber lidar, a saber me impor, a saber esperar, a saber me conter. Paulo está dizendo em um momento de sofrimento, na carta aos Filipenses, que é chamada na teologia da carta da alegria, uma carta que é escrita em uma prisão escura, fria e abandonada. Ele está falando sobre alegria, dizendo, a palavra alegria aparece
21 vezes nos 4 capítulos da carta aos Filipenses. Ele está dizendo: eu aprendi o segredo, eu aprendi a me conter, eu aprendi em um lugar onde era impossível aprender alguma coisa, eu aprendi o segredo. Qual é o segredo? O segredo, pastor, é ter alegria, contentamento na época do sofrimento, nas situações que são totalmente adversas. O que vai nos permanecer, o que vai nos dar força para permanecermos vivos, muitas das vezes é a alegria que nós não sabemos que temos, mas Deus vem sobre o seu povo, e Deus vem algumas vezes sobre a minha vida, como eu sei que vem sobre a tua vida também. Tem momentos em que a nossa vida, que nós não temos uma fagulha de esperança sequer, de como resolver certas situações, de como saber lidar com certos problemas. As situações são tão difíceis, são tão terríveis, que nós pensamos até que é o final de tudo, mas é aí que nós aprendemos que ainda existe um fogo que arde queimando no nosso peito, e quando o tempo aparece ser totalmente o tempo da destruição, é aí que o Espírito Santo nos visita com a graça da sua alegria. É por isso que ele escreve essa carta em 4 capítulos. Ele cita a palavra alegria 21 vezes, para dizer que a alegria jamais pode faltar no tempo da dificuldade, para dizer que a alegria jamais pode faltar em um tempo em que a prisão estiver batendo a porta, para dizer que a alegria não pode faltar quando tudo estiver dando errado, para dizer que a alegria não pode faltar quando o mal estiver batendo a nossa porta. Levante a mão para cima, eu quero liberar essa palavra, que haja alegria do Espírito Santo em tua vida, que haja renovação do Espírito Santo em tua vida, em qualquer situação que você passe. Lembre-se, o Espírito da alegria está sobre você, o Espírito da liberdade está sobre você, o Espírito da esperança está sobre você. E quando nós estamos repaginando o capítulo 2, Paulo vai falar sobre a humilhação e a exaltação de Cristo. Vai falar sobre o servo sofredor. Vai falar sobre o momento que Jesus vai ser escarnecido, a humilhação. Vai falar em um momento em que Jesus vai ser levado ao matadouro. O capítulo 2 se remete a isso. A vergonha, a nudez, a ignomia de Cristo. Também vai falar sobre a exaltação de Cristo. O capítulo 2 se resume a isso. E quando nós vemos o versículo de número 1, ele vai começar agora dizendo à igreja: portanto, amados irmãos, se há alguma exortação em Cristo, se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há algum afeto entranhável e compassivo. Afeto entranhável e compassivo está falando de misericórdia, está falando daquilo que é gerado aqui dentro. Afeto entranhável, afeto que é gerado na parte de dentro. Misericórdia só é misericórdia se for exercida na parte de dentro. Misericórdia que eu derramo, que eu exercito sobre o próximo, só é misericórdia se for gerada em minhas entranhas. No judaísmo, os judeus acreditavam que os sentimentos de um homem não eram sentidos no coração. Os judeus acreditavam que os sentimentos de uma pessoa eram gerados no ventre, eram gerados nas entranhas. Era
como se eles acreditassem que tudo que era bom fosse gerado como uma gestação, fosse gerado à base de crescimento. Aí Paulo está dizendo, falando sobre a humilhação e a exaltação de Cristo, dizendo: portanto, se há alguma exortação, apoio. Exortação fala de apoio ao irmão, de alertar por amor, de anunciar por amor, de dar o ombro para apoiar o irmão que precisa. Ele diz: se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há algum afeto entranhável e compassivo. Está falando de uma misericórdia gerada no ventre, está falando de uma misericórdia que cresce dentro do homem pecador. Paulo está dizendo, aí ele continua no versículo 2: eu peço para que minha alegria seja completa. Eu vos rogo para que a minha alegria se complete, sentindo o mesmo que vós, se tendo o mesmo amor, unânimes, constantes, perseverantes, sentindo a mesma coisa, que nenhum de vocês, versículo 3, façais nada por rivalidade. Diga comigo, rivalidade. Por vanglória, diga comigo, vanglória. Mas sim por humildade, diga comigo, humildade. Paulo está dizendo: se vocês têm esse sentimento dentro de vós de comunhão, de espírito, de afeto entranhável e compassivo, de misericórdia gerada na parte de dentro, se vocês têm exortação em Cristo, algum consolo de amor, que vocês exercitem, que vocês assim o façam, para que a minha alegria esteja completa. Paulo está falando como um pastor de igreja, Paulo está falando como um líder de uma igreja. Ele está dizendo: é necessário nós praticarmos aquilo que Cristo praticou antes de subir o madeiro. Cristo foi compassivo, Cristo nos exortou na pessoa dele, Cristo exerceu consolo, Cristo exerceu comunhão, Cristo exerceu afeto entranhável e compassivo. Jesus nos amou primeiro na parte de dentro. O amor que Jesus nos amou foi o amor que estava na parte de dentro de Cristo. O que fez com que Cristo viesse à terra foi o amor que estava dentro dele. E aqui eu quero lembrar e aplicar sobre a vida da igreja. O que faz fazer com que você venha a esse lugar é o amor que está dentro de você. O mesmo amor que estava dentro de Cristo, que fez com que ele viesse ao mundo, é esse mesmo amor que nos coloca de pé até o dia de hoje, até a noite de agora. É o mesmo amor que está dentro de você. Aí Paulo está falando como pastor de igreja, dizendo: Cristo, antes de ser exaltado, ele foi humilhado. Ele nos amou com exortação, Ele nos amou com consolo, Ele nos amou com comunhão, Ele nos amou no Espírito, Ele nos amou com afeto entranhável e compassivo, Ele nos amou com misericórdia. Aí só Cristo pôde nos amar de tão grande modo. Só Cristo, eu repito para você, somente Ele teve a capacidade de nos amar de tão grande forma. O que nós poderíamos fazer por tão grande amor como esse? O que a igreja poderia fazer para Ele por tão grande amor derramado como esse? Nada. Nós não podemos fazer simplesmente nada. Nada é o suficiente, mas uma coisa nos resta. É por isso que o salmista diz: o que farei eu ao Senhor? O que
derramarei eu ao Senhor? O que sacrificarei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito, oh glória? O que eu oferecerei ao Senhor? O que eu tenho para dar ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? Aí o salmista diz: eu cantarei hinos que engrandecerão a Ele, eu sacrificarei sacrifícios de louvor. Eu quero dizer uma coisa para você: se tem uma coisa que nós podemos oferecer a Ele, por tão grande amor que foi derramado, é a tua vida. É a tua vida oferecida a Ele, é a tua vida entregue nas mãos dEle. Ei, só quem já entregou sua vida por completo ao Senhor, aqui essa noite levante a mão para cima e dê glórias a Ele, porque Ele derramou tão grande amor pela tua vida. Ei, a tua vida agora pertence a Ele. E Paulo vai dizer no versículo de número 2: eu peço para que a minha alegria seja completa, sentindo o mesmo sentimento, tendo o mesmo amor, unânime, constante, perseverante, sentindo a mesma coisa. Paulo está dizendo: se vocês continuarem assim, amando, unânime, constante, perseverante, a minha alegria está completa. Não tem coisa melhor do que ter uma igreja, ou de que ser uma igreja, e fazer parte de uma igreja onde nós temos o amor de Cristo, onde nós lutamos para praticar o amor de Cristo. E como é difícil nós exercermos o mesmo amor que nós recebemos. Como é difícil termos para oferecer o mesmo amor que um dia por nós foi derramado. E Paulo diz que nós devemos ser unânimes, constantes, perseverantes. Não podemos parar de amar como Cristo amou. Não podemos deixar de perseverar nesse amor amando, porque Cristo nos amou lá atrás, nos ama até agora e nos amará também no futuro até o final de todas as coisas. Perseverai no amor unânime e constante, sentindo o mesmo sentimento, sentindo o mesmo fervor, sentindo a mesma esperança, sentindo as mesmas aflições do teu irmão, sentindo as mesmas dores do próximo, sentindo as mesmas coisas, compartilhando as mesmas lutas, compartilhando as mesmas vitórias, sendo coparticipantes das conquistas. Paulo está dizendo que nós temos que ser unânimes. Paulo está dizendo que no sofrimento de Cristo, na humilhação de Cristo, antes dele receber o nome que está acima de todo nome, primeiro Cristo perseverou no seu amor. Ele está dizendo que antes de Deus o exaltar, Ele dar um nome que está acima, o nome excelso, elevado, enaltecido, grande, está dizendo que Cristo primeiro perseverou unânime, constante. Está dizendo que na humilhação de Cristo Ele prevaleceu amando aqueles a quem o crucificavam. E quem foi que o crucificou? Foi eu. Quem foi que o crucificou? Foi você. E até nos últimos minutos de vida de Jesus, Ele morreu salvando. Até nas últimas horas de vida de Jesus, Ele morreu salvando. Até nas últimas 24 horas de Jesus, Ele morreu curando. Que conversa é essa, pastor? Nos últimos minutos da vida de Jesus, Ele salvou alguém que estava do seu lado, um ladrão
ladrão que tinha um coração arrependido. Nas últimas horas de Jesus, ele também foi moeda de troca sobre também um delinquente, um malfeitor chamado Barrabás. E diz que agora a cruz que era de Barrabás, agora Jesus vai assumir o madeiro que era do malfeitor. 24 horas antes dele morrer, ele também morreu curando e salvando. Diz que ele está no jardim do Getsemane, e diz que vem agora uma turba de soldados para prender Jesus, com varetas, porretes e com cordas para prender o mestre. E diz que os discípulos já estão 3 anos e meio com ele, comendo do pão, bebendo da água, usufruindo do milagre. Diz que os discípulos estão tão parecidos com Jesus, que Judas vai andando e dizendo: ei, eu vou dar um sinal, é aquele a quem eu der o beijo, é aquele a quem eu der o beijo, é esse. Vocês podem prender aquele a quem eu beijar. Tem muita gente que não entende o porquê do beijo, mas durante 3 anos e meio, os discípulos estavam tão impactados pela vida de Jesus, pelo relacionamento, a amizade de Jesus, que eles estavam parecidos com ele. Os discípulos agora andavam como Jesus andava, as roupas eram como as roupas de Jesus, a barba também era como a barba de Jesus. Alguns deixaram o cabelo crescer como Jesus. A sandália também, agora eles tentavam usar as mesmas sandálias de Jesus, eram idênticos, parecidos. Aí Judas diz assim: Judas, é aquele a quem eu der o beijo. Ei, podei prender porque é ele. Eu quero dizer para você que quando nós aumentarmos o nível, eu creio que Deus vai derramar uma bomba no meio del Betel. Eu creio que Deus vai derramar o Espírito Santo no meio dessa casa aqui. Eu quero dizer que você vai ficar tão parecido com ele, que aquele que virão tentar fazer o mal contra a tua vida irão errar o caminho e vão se encontrar com Cristo. E eu quero dizer para você: levante a mãozinha para cima, levante, pelo amor de Deus. É tempo de você se aproximar de Cristo. Ei, minha irmã, é tempo de você parecer com Cristo. Ei, meu irmão, é tempo de você se parecer com Cristo. Ei, é tempo de você se relacionar com Ele. O mundo tem que olhar para você e não ver você, mas é Ele na tua vida. As pessoas vão perguntar: quem é esse homem? As pessoas vão perguntar: quem é essa mulher? E as pessoas vão dizer: eu não sei, mas ele e ela parece com Jesus. Ela parece com Jesus. Só levanta a mão para cima. Quem está recebendo essa palavra, abre a tua boca, enaltece, engrandece o nome daquele que está forjando o teu caráter. Está falando sobre o sofrimento, está falando sobre a humilhação. Diz que as últimas 24 horas de Jesus, ele foi preso e morreu curando, salvando. Curou Malco. Há quem diga que Malco se libertou da religião e perseverou em saber quem era aquele que devolveu a orelha no lugar correto. Eu quero dizer para você que só Jesus pode colocar as coisas no lugar correto, as coisas no lugar certo. O Jesus que curou Malco lá atrás é o mesmo Jesus que pode curar você aqui essa noite. O mesmo Jesus que colocou a orelha de Malco no lugar correto é o mesmo Jesus que pode colocar teu casamento, a tua vida, os teus sonhos, os teus filhos, os teus projetos no lugar correto aqui essa noite. Antes Jesus recebeu o nome que está acima de todo nome. Jesus primeiro sofreu a humilhação. Nós vemos aqui no capítulo de número 2, o versículo de número 3 diz: não façais nada por rivalidade, não façais nada por vanglória, mas façais por humildade, considerando cada um superior de si mesmo. A igreja de Filipos dá-se esse nome depois da conquista dela pelo rei Filipe da Macedônia,
no ano 358 a.C., quando ele conquista essa cidade da Macedônia, e ele coloca o nome de Filipos, em homenagem a si, o conquistador. Mal sabia esse homem que mais na frente, a conquista seria maior por aquele que é conquistador de tudo e de todos, aquele que é filho do homem, aquele que é 100% Deus e 100% homem. Ele ia conquistar uma terra que um homem havia conquistado e dado o seu próprio nome na terra, e dado o seu próprio nome sobre a cidade. O capítulo 2 começa dizendo que Paulo diz: olha, não façais nada por rivalidade, por vanglória. Não pode haver exaltação, não pode haver divisão. Ninguém que está aqui é melhor do que ninguém. Esse aqui que vos prega, pelo contrário, é o conservo dos conservos. Eu tenho a obrigação ainda maior. A Bíblia até classifica que tem mais honra aquele que recebe do que aquele que está servindo. Eu nada mais sou aqui essa noite. Todos que aqui os pregam, sejam Maxson, Levi, o Beto, a Maurir, as mulheres que pregam aqui, Alisson, Levi, todos, a honra maior são dos ouvintes. A honra maior não é do que prega, mas sim do que recebe. Então ele está dizendo que não haja rivalidade. No reino de Deus não tem ninguém melhor, maior do que ninguém. Se nós quisermos ter crescimento no reino de Deus, o espírito da rivalidade vai ter que cair por terra aqui essa noite. Se você quer viver bem em teu casamento, em sua casa, a tua esposa não é tua rival, hein, minha irmã? O teu marido também não é teu rival. Não, a família não pode ser inimiga dentro de casa. E eu quero liberar essa palavra. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Eu quero dizer que é tempo da rivalidade sair do teu coração. Que haja também em vós, irmãos, o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Que ele mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação, ganância, interesse em ser igual a Deus. E saia toda a rivalidade de tua vida essa noite. Que toda rivalidade, toda divisão, toda contenda bata em retirada da tua vida aqui essa noite. Ei, da nossa igreja, que toda divisão, que toda briga, contenda em rivalidade do inferno, que bata em retirada em nome de Jesus. Aí Paulo também vai alertar que ninguém também faça nada por vanglória, que ninguém faça nada para Deus, que ninguém faça nada para Cristo, que ninguém faça nada para a igreja, que ninguém faça nada para o evangelho, para si mesmo. Que ninguém faça nada para o reino, para aparecer, para a vanglória. Tudo que nós fizemos lá atrás, já caminhando com Cristo há algum tempo, tudo que nós fazemos para o reino agora, tudo que nós ainda iremos fazer para Ele, Ele sabe se é para a glória, e Ele também sabe se é para a vanglória. Se for para a glória, teremos galardão. Se for para a glória, teremos recompensa. Se formos para a glória, resistirá o fogo. Se formos para a glória, Deus recebe como incenso suave em suas narinas. Se for para a glória, Deus se alegra. Se for para a glória, os céus celebram as obras que nós realizamos, como a terra, a criação também celebra as obras da criação das mãos de Deus. Se for para a glória, tem festa no céu. Mas se for para a nossa vanglória, não teremos recompensa, não teremos mérito algum, não temos crédito algum. Jesus, certa vez, quando ele está ensinando sobre a oração, lá em Mateus capítulo 6, ele está dizendo: olha, quando vocês forem orar, não orem que nem os hipócritas, que se levantam nas praças e batendo no peito, falando bonito, gritando, orando para que sejam vistos. Em verdade
vos digo 2 vezes, em verdade vos digo 2 vezes. No judaísmo, quando alguém escrevia em um papiro, em pergaminho, dizendo em verdade 2 vezes, estava dizendo que aquilo que viria depois de em verdade vos digo, é a mais pura verdade e é digna de ser acreditada. Aí Jesus diz: em verdade vos digo, que esses que batem no peito, levantando a mão, já receberam a vossa recompensa. Mas vós, quando orades assim: entrai no quarto em secreto, fecha a porta, ora ao teu Pai secreto, que em secreto teu Pai que te ouve, Ele te ouvirá e te recompensará. Ei, qual é o segredo? Qual é o segredo? É fechar a porta. Qual é o segredo? Não é se enaltecer. Qual é o segredo? Não é se exaltar. Não, qual é o segredo? É dizer que não pode, é descer, é fechar a porta do quarto, é se humilhar, é bater até que a porta se abra, é clamar até que Ele te escute, e é chorar até que as lágrimas cessem. Mas uma coisa eu vou dizer para você: Ele não rejeita o coração contrito, quebrantado. Na presença dEle, Ele não rejeita. Ele está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem assim, em espírito e em verdade. É numa intimidade oculta, sem precisar ninguém nos recompensar, sem precisar ninguém dizer: nossa, que bacana. Que não façais nada por vanglória, mas que sejai por humildade. Vou repetir uma frase de um pregador bem famoso, faz tempo que eu não escuto, já disse aqui: o humilde, ele não sabe que é humilde. Há quem diga que no dia que o humilde descobrir que ele é humilde, ele acabou de perder a humildade. O humilde, ele não sabe que é humilde. E no dia que nós soubermos: eu, Dimas, eu sou humilde, eu acabei de perder a humildade. Jesus era humilde, seus discípulos não eram. Foram tratados na humildade que Jesus os constrangia. E Paulo vai dizer: façai por humildade. Olha para essa pessoa que está ao teu lado e diga assim para ele: sabe por que Deus quer que você faça a obra? Diga para ele: sabe por que Deus quer que você faça a obra? Porque Ele quer fazer de você uma pessoa mais humilde. Paulo fez a obra de Deus sem ganhar nada. Os discípulos de Jesus fizeram a obra de Deus sem ganhar nada. Tem muitos que falam de pastores, tem uns que dão até o que falar mesmo, é verdade. Mas a maioria dos homens de Deus que participaram dos grandes avivamentos, eu estou estudando sobre avivamento, não consigo sair dessa palavra, serviram a Deus sem ganhar quase nada. O próprio apóstolo Pedro, na hora de sua morte, tinha a cultura de, dependendo da procedência do crime que o condenado havia cometido, ele tinha o direito de pedir o último desejo, o último pedido. E pergunta para Pedro: o que é que tu queres? Que me crucifique de cabeça para baixo. E perguntaram a ele: por que, Pedro, crucificado de cabeça para baixo? Ninguém morre assim. Ele abre a boca já crucificado e diz: porque eu andei com Ele, eu vivi com Ele, eu comi do milagre que Ele fez. Eu andei sobre as águas, Ele me chamando, eu afundei nas águas, Ele me resgatou para cima. Eu conversei com Ele, eu participei da agonia dele antes de subir a cruz. Mas uma coisa eu sei, eu era amigo dele, mas eu não sou igual a Ele. Pedro estava entendendo que era humildade. E nós podemos até ser usados por Deus, mas nós não somos igual a Ele. Estamos lutando e perseverando para ser semelhante a Ele, para que nós venhamos ser parecidos com eles, como discípulos eram. Façais por humildade, considerando uns aos outros, ou o próximo como superior.
Todos nós somos servos uns dos outros. Todos nós somos conservos uns dos outros. Todos nós temos que servir uns aos outros. Nós não podemos escolher quem servimos. Eu não posso escolher quem eu sirvo, eu tenho que servir. O escravo, quando ele estava na casa do seu senhor, se chegasse alguém que o seu senhor o recebesse, ele não tinha por escolha de escolher se servir ou não. A cultura dizia que quando o convidado ia entrar, havia talhas de água na porta da entrada, e os conservo, o escravo menor, o escravo mais novo que havia sido comprado, ele lavava os pés daquele que ia chegando. Ele não tinha o direito de escolha. Aí Jesus vai dizer em João capítulo 15, falando da videira verdadeira, dizendo: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o viticultor, vós sois os ramos. Aí ele diz que Deus polda, e ele diz: se vocês estiverem enxertados em mim, vai crescer, vai dar fruto, vai ter crescimento. Eu vou enviar para que o vosso fruto permaneça. Aí antes ele diz: e eu não chamo mais vocês de escravos, eu não chamo mais vocês de servos, mas eu chamo vocês de amigos, porque tudo que meu pai me permitiu saber a fazer, vós também tem presenciado. Aí, às vezes a gente não entende o que Jesus está dizendo. Naquela época existiam os escravos do campo, existiam os escravos da lavoura, existiam os escravos do lagar, existiam os escravos do campo do trigo, mas também existiam os escravos de confiança que morava dentro da casa, e esses escravos eram chamados de amigos. Aí Jesus diz: eu não chamo mais vocês de servos. Vocês estavam na religião do judaísmo, vocês estavam presos ao sistema, vocês estavam lá no mundo. Ei, vocês não são mais escravos, vocês são os meus amigos agora. Vocês estão dentro da casa, vocês estão escutando o segredo da casa do meu pai. Ei, o escravo que morava na casa do seu senhor, ele roubava as roupas de cama do seu senhor. O escravo que morava na casa do seu senhor, ele andava na cozinha onde a comida era preparada, ele escutava os segredos da casa do seu senhor. Aí Jesus está dizendo: todas as coisas que meu pai me tornou saber, vós também sabes, vós também tem ouvistes e vistes. É por isso que eu chamo vós de amigos. Só quem já está dentro da casa aqui, só quem já está dentro da casa, só quem já tem escutado Deus falar, só que a gente já tem escutado os segredos da casa do Pai, só quem já tem escutado o que Deus está revelando para fazer, só quem já tem escutado a voz do Senhor, o dono da casa. Que haja humildade, que haja hombridade. Versículo 4 ele diz: e que ninguém busque o seu próprio interesse, mas cada qual busque o interesse do próximo. Cada qual busque o interesse do irmão. Parece que Paulo está pregando isso aqui é para nós. Paulo está escrevendo há 2000 anos, parece que ele está escrevendo para nós. Parece que ele está olhando para a igreja brasileira, parece que ele está olhando para a igreja americana, parece que ele está olhando para a igreja no mundo hoje. Ele está dizendo que ninguém busque o seu próprio milagre quando recebeu o milagre, sai da igreja. Que todos busquem o seu milagre, e quando o irmão precisar de cura, você ore pelo seu irmão para que ele também receba o que você recebeu. Nós somos uma geração ingrata, nós somos uma geração mal agradecida, como diz o cearense, mal agradecida. Professor Marcos, não existe essa palavra não? Uma geração mal agradecida. Que nós viemos buscar o interesse do nosso irmão,
que nós íamos ser coparticipante da necessidade do nosso irmão. Sabe por que a igreja primitiva crescia, Daniel, lá no começo da igreja? Diz que todas as pessoas tinham todas as coisas em comum. O que é comum, irmão? Comum é comum. É tudo simples. É tudo igual. Comum é tudo semelhante. A igreja primitiva se reunia para adorar. A única coisa que eles queriam era escutar a voz do Espírito Santo, que pairava no meio das igrejas que eram de casa em casa. Ninguém deixava de ir para a casa de Epáfras, ninguém deixava de ir para a casa de Lloyd, ninguém deixava de ir para a casa de Filemão, ninguém deixava de ir para a casa de ninguém porque não tinha roupa. Ninguém ia para o culto e ficava dizendo: olha a roupa da irmã. Ninguém ficava dizendo: olha a roupa do irmão. Ninguém ficava olhando para a igreja: olha o jeito que o irmão adora. Ninguém ficava olhando: a irmã não adora. Ninguém. Todos iam para buscar a presença do mesmo Deus. E todos tinham a mesma carência, a mesma necessidade. Qual era? Sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Hoje às vezes a gente vai para o culto para participar de um evento, menos sentir a presença do Espírito Santo. Comum é comum, irmão. Pode alguém vir para o culto mais arrumado do que o outro? Pode. Pode alguém vir para o culto mais simples do que o outro? Pode. Pode alguém estar no culto adorando menos do que o outro? Pode. Só que isso tem que ser comum para mim que vejo. Isso não pode atrapalhar a minha adoração no culto que vejo. Comum é comum. O que tem um coração, um espírito comum, tanto faz o Maxon, a Mauri, o Marquinhos ter e eu não ter, no culto eu me comporto como se eu tenho. Quem é grato a Deus e tem todas as coisas em comum, para ele tanto faz se o casamento está bem. No culto, como era na igreja primitiva, eles colocavam as pessoas do Coliseu Romano. As crianças eram degoladas e lançadas por os leões, amarradas com as mãos para trás e pedras nos pés e lançadas nos lagos. As crianças eram queimadas. Os pais viam as suas crianças serem esfoladas vivas e depois matavam os pais, mas os que sobreviviam, eles tinham todas as coisas em comum. Quando eles estavam no culto, eles diziam: este momento agora pertence a Ele, essa hora que eu estou agora adorando pertence a Ele. Então quando nós estivermos aqui na igreja, irmão, todas as coisas têm que ser comum. Ei, fora da igreja, pastor, todas as coisas têm que ser comum. Ei, quando você estiver lá no mundo, você vai ver para o pecado e você vai dizer: é comum para o mundo, mas ei, para mim não me influencia em nada. Eu estou adorando a Deus fora da igreja, porque meu culto não se resume a quatro paredes. Ei, a minha adoração começa quando eu acordo e todas as coisas são comuns. O que está impedindo o Espírito Santo agir é a minha preocupação com a vida do próximo de maneira errada. Pastor, o senhor acabou de dizer que nós devemos nos preocupar uns com os outros para o bem. Você vai ver, no começo da igreja primitiva diz que o Senhor fazia isso, acrescentava os que iam sendo salvos. Faz assim com a mão empurrando, faz. Acrescentar é isso, é empurrar. Pedro, pescador, semi-analfabeto, talvez Pedro chamasse Espírito Santo de Espírito Santo. Talvez chamasse Jesus que morreu na cruz do Calvário, a cruz do cavalo. Mas quando ele pregava aqui embaixo, dos céus Deus descia as mãos e empurrava, e ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos.
Só quem já entendeu que é salvo aqui, levante a mãozinha para cima. Sabe por que você está aqui? Porque Deus te empurrou para esse lugar. A mão de Deus te trouxe para esse lugar. Ah, não é o carisma do pastor, porque eu não sou nada carismático. Ei, não foi as pregações boas do pastor Ednael, não foi as lágrimas do pastor Fernando, não foi as visitas do pastor Valderi, não. Foi a mão de Deus que te empurrou e te conduziu a esse lugar. E quando você quer desistir, quando você quer voltar para trás, você vê que as mãos de Deus não te permitem mais voltar, porque agora você já faz parte daqueles que se arrependeram. Porque quem se arrepende permanece. Chateia esse irmão do lado e pergunta assim para ele: tu já se arrependeu? Deus ia empurrando. Aí Paulo vai dizendo que nós devemos considerar uns aos outros, que haja, versículo 5, o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Outra tradução, que haja também os mesmos pensamentos que houve também em Cristo. Que haja em nós, irmãos, os mesmos pensamentos, que haja também em nós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo. Pastor, defina aí bem ligeirinho o que havia no coração de Cristo: amor a Deus, compromisso com a missão de Deus, santidade, dependência de Deus. Não pense que todos os milagres Jesus fez por ele querer, não. Você observa que ele orava pedindo graças a Deus, e quando o milagre acontecia, ele agradecia depois. Na cura de Lázaro, ele está dizendo: ah, Pai, eu te louvo porque tu sempre me escutas. No milagre da multiplicação do pão, ele levanta os cestos, dá graças aos céus pedindo a bênção de cima, porque o milagre só acontece na minha mão aqui embaixo. Primeiro, se Deus abençoar do alto. Quando nós chegamos em Marcos 7, está falando da cura de um surdo mudo. Diz que ele dá um suspiro profundo, levanta os olhos aos céus e diz: Efatá! Coloca os dedos nos ouvidos do surdo e com saliva toca a boca do mudo e diz: Efatá, abre-te! E diz que o mudo começou a falar perfeitamente, o que também era surdo começou a ouvir. Ou seja, todos os milagres que o Senhor fazia, Ele fazia na dependência e adoração do Deus que estava em cima. Aí Paulo está dizendo que haja também em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, dependência. Conheço um bocado de pregador que diz, às vezes liga para mim, dizendo: ei, mas eu vou pregar em tal canto. E eu digo assim: tá com quanto tempo tu não dorme? Tá com quanto tempo aí tu está fazendo essa mensagem? Ele disse: não, Deus me dá na hora. Deus me revela. A dependência de Deus faz toda a diferença. Mas o compromisso que você tem antes do milagre ser realizado no cesto, no ouvido do surdo, na boca do mudo, vai depender daquilo que você já fez lá atrás. Jesus tinha compromisso. Haja também em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Jesus tinha compromisso. Jesus tinha santidade no seu coração. Jesus era dependente. Jesus tinha amor para com o Pai. Jesus amava os perdidos. Jesus se entristecia com o sofrimento do próximo. Jesus era apaixonado por almas. Não precisa me responder, não precisa me responder. Está com quanto tempo que você não chama uma pessoa para vir para o culto?
Quase todos os cultos, irmãos, eu saio de casa, às vezes evangelizando. Quando o tempo é pouco, eu vou evangelizo na ligação. O WhatsApp serve para muita coisa, viu? Pense. Jesus amava as almas perdidas. Que haja também em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Versículo 6: a qual ele, sendo da natureza de Deus, sendo forma de Deus, a qual ele mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação, por ganância, por interesse, ser igual a Deus. Jesus não quis roubar o lugar de seu Pai. Jesus, pelo contrário, foi obediente a seu Pai até a morte, e morte de cruz. Eu aprendo lendo Filipenses capítulo 2, que Jesus não quis nada que pertencesse ao seu Pai. Jesus nunca almejou nada que pertencesse ao Pai. Por que ele não almejou o lugar do Pai, pastor? Porque ele sabia que ele era filho. E no dia que eu entender que eu sou filho de Deus, eu vou entender que tudo que é do Pai é meu. Quando Jesus, a Bíblia está dizendo que Jesus não teve por ganância se igualar ou por usurpação tomar, ser igual a Deus, o lugar de Deus. Ele entendeu, estava mostrando para a humanidade que ele entendia que tudo que era do Pai pertencia a ele, que tudo que era do Pai era seu. Jesus vem sobre a humanidade, irmão Vanja, em um tempo tremendo. Na época que Jesus vem, a cultura romana ensinava para as crianças que para se dar bem na vida, a cultura romana ensinava isso, você teria que aproveitar as oportunidades, sejam elas que prejudicassem amigos, sejam que essas oportunidades custassem o casamento, seja que essas oportunidades tirassem a vida de ninguém. Quando você assiste algum filme, alguma série sobre Roma antiga, você vê aquelas faccionismo no Império Romano, uns matando os outros. Quem já assistiu viu isso. Seja envenenado, seja nos bosques, nas estradas, nos bosques, a qual Roma construiu muitas estradas e criou-se o ditado: todas as estradas levam a Roma. Vem daí. E tinha uma cultura de que para as pessoas se dar bem, teria que usurpar o lugar do outro. O filho que tivesse um pai que tivesse muitos irmãos, e ele fosse alguém do Senado, ele fosse líder de uma província, ele fosse governador de uma região, o filho já sabia que ele teria que rivalizar com seus irmãos para ocupar o lugar do pai. Era comum. Só que vem Jesus na humanidade. Jesus cura. Jesus cura como filho. Jesus se manifesta como filho. Jesus cresce como um filho. Jesus faz milagre como um filho. Jesus é preso como um filho. Jesus é julgado como um filho. Jesus morre como um filho. Jesus ressuscita como um filho. E o império não entende nada. Ele não teve por ganância, por usurpação, tomar o lugar de seu pai. Sofreu como filho, nasceu como filho, viveu como filho, curou como filho, foi julgado como filho, foi crucificado como filho, morreu como filho, ressuscitou como filho. Porque ele saberia que voltaria com tudo. Porque quem é filho de verdade sabe que o que pertence a Deus pertence ao Filho. Fica de pé em nome de Jesus. Roma, quando vê Jesus dizendo que é rei e morrendo do jeito que morre, eles não entendem. Que rei é esse?
Pilatos, quando pergunta para ele: tu és rei? Jesus diz: tu mesmos dizes. Tu não sabe que eu tenho poder para te libertar e para te condenar? E Jesus diz: tu não tem nenhum poder se meu Pai não tivesse te dado. Aí Jesus olha para ele e diz assim: o meu reino não é desse mundo. Sabe o que a Bíblia diz? Que Pilatos faz assim, está de frente para Jesus, e Pilatos faz isso, ó, dá as costas e sai. Porque só existe um rei, e esse rei outorgou Jesus um nome, o nome que eu sirvo, o nome que você serve, o nome que está acima de todo nome. Eu aprendo nesse texto que o nome de Jesus tem todo o poder. Eu entendo lendo Filipenses capítulo 2 que Jesus, tendo o nome que tinha, Ele não se beneficiou do seu nome. Ele não usou o seu nome para si mesmo. Versículo 7, e nós encerramos isso. Pelo contrário, antes Ele esvaziou-se de si mesmo, fazendo-se semelhante a homens. O que é esvaziar-se de si mesmo, pastor? É se tirar da qualidade de filho de Deus, é abrir mão de usar os seus poderes para si mesmo, para depender unicamente, exclusivamente, momentaneamente de Deus. Eu aprendo em Filipenses capítulo 2 que Ele não usou o seu nome em benefício próprio. John Hus já dizia, John Hus, quando morre na noite de São Bartolomeu, nas fogueiras santas, na Inquisição Católica, John Hus escreve uma frase antes de morrer, anos antes. Ele diz: o que mais mexeu com a cabeça dos judaizantes foi olhar para alguém que era rei, que tinha poder, e morrer da morte que morreu. Jesus, Ele sendo Deus, Ele não se colocou na forma de Deus para ensinar a sua igreja que nós temos poder. Ele é Deus. Quando João Batista está pregando no deserto, em João capítulo 1, lá pelo versículo número 29, ele está batizando no Rio Jordão. As multidões vêm até ele, e ele vai batizando, batizando, batizando. A história secular diz nos livros que João Batista batizava até 5.000 pessoas por dia. Os seus discípulos batizavam com ele. Aí disse, certa vez, vem um nazareno andando rumo a ele, a multidão abre. Aí diz que João Batista olha pelo versículo de número 29, diz que João Batista olha para Jesus e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus tem 30 anos, não fez nenhum milagre, mas João olha para ele e diz: é Ele que tira o pecado do mundo. É Ele, Jesus, Filho de Deus. É Ele o Cordeiro de Deus. É Ele o Salvador do mundo. Jesus não tem feito nenhum milagre, mas Ele está dizendo: é Ele. João está dizendo: Ele não fez nada ainda, mas eu sei que é Ele. João está dizendo: Ele não curou, não salvou, não abriu a porta, mas eu sei que é Ele. João está dizendo: Ele não fez nada ainda, mas eu sei que é Ele. Você sabe quem é Ele? Levante a mãozinha. Você sabe quem é Ele? Diga assim: Jesus. Mais forte, diga: Jesus. 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 Diga Jesus. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Seja comum agora, seja comum. Seja comum, comum, comum.
Se desligue, se desligue. Seja comum, comum, comum. Hey, yeah. Seja comum. Se desligue quem está ao teu lado. Ele tem um nome que está acima de todo nome. Dá-me um coração segundo teu coração, Jesus. Muda meu jeito de falar, meu jeito de andar. Eu quero um novo coração. Não dá! Dá-me um coração segundo teu Coração, Jesus. Muda meu jeito de falar, meu jeito de andar. Eu quero um novo coração. Muda, me restaura com teu bálsamo de amor. Eu quero estar aonde tu estás, Senhor Jesus, no centro da tua vontade. não é por vanglória, não é por vanglória, para a glória Meu dele. porto seguro. Não é por rivalidade, é para a glória dele. Oh, Espírito Santo de Deus. Tem alguém essa noite que quer se entregar a Jesus? Tem alguém essa noite que quer se reconciliar com Ele? Se tiver, venha. Jesus te ama, tem uma obra em tua vida. Digno ao Cordeiro. Ele mesmo sendo Deus, Ele não teve por interesse tomar o lugar de Deus. Santo, Mas Ele humilhou-se a si mesmo e se fez obediente a Deus até a morte, e morte de cruz. Venha para Jesus, Jesus te ama. Sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Não tem ninguém para Jesus. Amém. Aplauda Jesus, aplauda Jesus. Mais alto, aplauda Ele. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua boa palavra. Que haja fruto.